Alô, alô, alô. Boa noite aos irmãos aí que estão presentes aqui, boa noite aos irmãos que estão em casa, que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar, aproveitar e orar. Fiquei contente em nosso casal aí que está completando mais um ano de vida, mais um ano de casamento, não de vida casado também, sim, tudo certo. Vamos orar, vamos orar. Ó Senhor bondoso Deus, que bom estarmos aqui. Senhor, clamamos a Ti, Senhor, para que a Tua graça se faça, para que possamos entender da Tua palavra, compreender cada momento mais e engrandecer o Teu santo nome. Seja conosco, Senhor, que o Teu Espírito nos ilumine, mas também que o Teu Espírito nos dê alegria entre irmãos de comemorarmos uns com os outros e assim nos alegramos com mais um ano de casamento dos nossos irmãos Raimundo e Graça. Seja com eles em todo o tempo, Senhor. Abençoa-os, Senhor. Continue a dirigir os passos deles como casal, como pais, como servos do Senhor. Abençoe-nos, Senhor, neste estudo. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Ok. Meus irmãos, estamos então estudando um pouquinho, demos uma pausa no conjunto todo que a gente estava estudando em relação ao trabalho do Alexandro, e estamos vendo a questão do TED Trip, que é pastoreando o coração da criança. Nós já vimos o papel da recompensa e da correção na correção de filhos, já vimos esses pontos aí. Não acabei tão mal em relação a algumas punições, e a gente já viu isso aí, e a criança vai se acostumando com as punições, e nós entramos hoje na psicologia popular. Então, recentemente, ele nos narra que recentemente ouvi um convite, quem que nos narra? Ted Tripp, né? Nosso autor aí. Recentemente ouvi um convite de um programa de rádio discutir como motivar os filhos. É hilário que alguém pode falar desse jeito aí, mas olha só o que ele diz. Ele diz: sua abordagem foi suborno. De fato, ele usou esse termo, suborno, para identificar seu método. Seu conselho era negociar. Use seu poder como adulto para fazer suborno que incentive o comportamento que você deseja. Olha só, onde que mais vai? Se seu filho não limpa seu quarto, suborne-o. Na semana em que ele limpar o quarto, dê-lhe um novo videogame ou algum dinheiro. Tudo tem de fazer é ser criativo o suficiente para encontrar o suborno que funciona com cada um de seus filhos. Essa era a técnica. Já imaginou uma técnica dessa? Para a gente fica meio assustado, né, com um negócio desse. Mas, meus irmãos, o mundo tem tratado muitas vezes disso. Claro que às vezes não tem dado videogame, mas é um docinho, um isso, um aquilo, coisas mais simples, e não deixando de subornar. Eu vou te levar a passear no final de semana, nós vamos ir na casa e não sei o quê, vou te deixar, tudo trocas e entra tudo nesse mesmo conjunto. Olha o que mais que ele vai dizer. Outra variedade deste método é o contrato também. Faça um contrato com sua filha. Escreve um acordo em que você se compromete a realizar certas coisas. Se ela fizer outras. Estabeleça contratos que lhe garantam a realização das coisas que você pretende que sejam feitas por ela. Estas abordagens são superficiais. Apelar ao suborno e aos contratos é a clássica manifestação do interesse próprio. Nesse método, a criança não é ensinada a buscar os interesses dos outros. A criança nada aprende sobre seu próprio coração e motivações. Não aprende a estar debaixo de autoridade. E nada fica sabendo a respeito de Deus ser a autoridade
e o pai ser o agente de Deus. A criança não aprende as razões bíblicas para a integridade e responsabilidade, ou a limpeza de seu próprio quarto. Então, como muitas das vezes as coisas o mundo vai achando que está bom, porque está resolvendo, porque o filho está andando tão bem assim, tipo, está se comportando e está fazendo tudo o que precisa fazer, como se estivesse bom. E o que não está sendo tratado muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou quase em todas as vezes, é o coração. Meus irmãos, essas questões que nós estamos vendo, por que nós estamos vendo dentro da igreja? Porque não fomos ensinados e tratados o nosso coração nos nossos lares, e dificilmente, ou pelo menos, talvez em partes, nós tratamos os corações dos nossos filhos, mas em parte, e talvez eu poderia dizer que às vezes é uma parte muito pequena, talvez muito pequena, o que nós fizemos de ensinando eles e tratando os corações deles. Então o que nós estamos fazendo? Tendo essa nova visão de fato, quando a gente vai cobrar alguma coisa deles, até onde que a gente tem que chegar? Que é no coração. É isso que nós estamos aprendendo como igreja, meus irmãos. Então, pegando esses temas aí, ele vai dizer, então, a criança nada aprende sobre seu próprio coração e motivações. Não aprende a estar debaixo da autoridade e nada fica sabendo a respeito de Deus ser a autoridade, o Pai ser o agente de Deus. Essas coisas precisam ser faladas, lembradas e trazidas o tempo inteiro para os nossos filhos. Esses métodos, então, não satisfarão um pai que entende que o coração determina o comportamento. Tais métodos não lidam biblicamente com o coração. Estão preocupados somente com o comportamento exemplar. Infelizmente, o coração está sendo treinado, mas não dentro das motivações e dos objetivos bíblicos. É uma coisa treinar, mas outra treinar distante do Senhor, distante da própria palavra do Senhor. Mais um ponto que ele pega é, por exemplo, o emocionalismo. Aqui ele vai abordar dizendo, alguns usam esta abordagem emocional dizendo, realmente me sinto mal. Quando você fala assim, você está me magoando. O ponto final é o bem-estar emocional. Outra variedade de apelo emocional é envergonhar a criança. Uma menina que conhecemos é continuamente envergonhada com ameaças a respeito de suas ações. Essa questão de ameaça, ou envergonhar, por que às vezes a gente traz publicamente alguma coisa que a criança fez? É para quê? É para tratá-la publicamente, porque o pecado dela foi público e todo mundo sabe? É para, muitas das vezes, fazer o quê? Envergonhar, achando que envergonhando, ela agora vai mudar a reação dela. O que acontece? Chega num grupo, ou na igreja, ou num grupo de amigos e diz porque não faz isso, não sei o quê, está andando de tal jeito e diminuindo o filho diante do conjunto inteiro. Então, está exatamente dentro desse conjunto, um conjunto pecaminoso, que não agrada o Senhor. Olha só então, vamos lá nesse conjunto. Uma menina que conhecemos é continuamente envergonhada com ameaças a respeito de suas ações, as quais dizem, estragam, olha só a preocupação daí dos pais, estragam a reputação de seu pai como um líder da comunidade. O apelo não é que obedeça para a glória de Deus. Em vez disso, é um envergonhar, carregado de emoção, por colocar em risco a credibilidade de seu pai em vista de seu comportamento inaceitável. Então, e muitas das vezes vai se usar, então, tanto o apelo emocional como o envergonhar. O apelo emocional é aquela choradeira toda que muitas das vezes é feito
e dizendo que está me deixando mal, está me deixando magoado, tão triste por causa dessas ações, em vez de tratar esse coração em Cristo Jesus da forma que precisa andar. Olha só, o que ele relata ainda. Conheço uma família que tem usado sistematicamente outra forma de privação emocional. Eles rejeitam o ato de disciplinar com a vara. Tipo, não aprovam o disciplinar com a vara. Não vão usar essa, porque o consideram cruel. Quando sua filha se comporta mal, colocam-na sozinha em uma cadeira no meio da sala de estar por um período de tempo específico. Enquanto a criança está sendo punida, sozinha em sua cadeira, ninguém da família pode falar ou ter qualquer contato com ela. É isolada da família, que continua seu dia como se ela não tivesse ali. Quando lhe perguntam o que a torna mais triste do que... Quando lhe perguntaram o que a torna mais triste do que qualquer outra coisa, esta garota de 7 anos, respondeu: fico mais triste quando estou na cadeira e meu pai está em casa, mas não fala comigo. Um dos casos aí. E olha só o que ele vai dizer: essa abordagem não é apenas cruel, mas ineficaz em termos de confrontar o coração biblicamente. Num primeiro momento, quando você vai dar alguma punição, por exemplo, essa punição, e de forma pública, dentro de casa e coisa assim, você tem que explicar devidamente. E também outra coisa muito importante é a questão: quanto tempo que essa punição vai se fazer? Porque às vezes essas punições se fazem por dias. Não sei se ele vai tratar aqui, mas vamos ir andando aí, daqui a um pouquinho eu vou entrar um pouquinho mais e a gente falar um pouquinho mais. Esta menina não está aprendendo a entender o seu comportamento biblicamente. Não está aprendendo a discernir as questões específicas do coração, as quais são refletidas pelo seu comportamento. O que está aprendendo é evitar a privação emocional de estar na cadeira. Seu coração está sendo treinado não em conhecer e amar a Deus, mas em responder ao medo paralisador da privação emocional. Por exemplo, volte e meia, agora faz um pouquinho de tempo, mas eu já utilizei várias vezes a questão, por causa que o Benjamin fez alguma coisa errada, que é meu filho, aqueles que talvez estão mais distantes, mas fez alguma coisa errada com 7 anos, agora tem 8, acabou de fazer 8, mas exatamente nessa idade, 7 anos. Quando eu coloco ele para pensar, e eu coloco ele com alguns minutos para pensar, e já coloquei ele para pensar, eu coloco ele para pensar o que ele errou, explico a ele o que ele errou, mostro para ele o que ele errou, e você tem entendido que isso aqui que você fez não é agradável, você não fez uma coisa boa e você pecou? Porque está lá ainda, o que acontece? Você vai lá, você começa ensinar a criança, falar com ela que ela errou e está lá, cheio de si. Talvez seja só lá em casa, né? Talvez na casa de vocês, quando vocês falam, só escuta, mas às vezes está cheio de si. Então, não adianta você ir lá e já aumentar o tratamento que você está dando, achando que já precisa de uma vara. Às vezes não é, que não precisa exatamente de uma vara. O que às vezes, e muitas das vezes, está precisando é pensar e raciocinar, porque ele está na corrida. Olha só que coisa interessante, não vai estar aqui. Mas é o que eu vi em alguns momentos tratando com o meu filho. Ele está na correria fazendo as coisas dele. Então ele está ou no celular, ou fazendo um dever, ou brincando. E aí, quando você vai imediatamente já tratá-lo, ele, num primeiro momento, ele está empolgado com as coisas. E é fácil dizer, e ficar meio emburrado, meio triste, meio isso, meio aquilo, e com caras que não cabe. Fez uma coisa errada, pecou, você errou. Então, o que eu faço ele fazer? Parar um pouco com as coisas que está correndo e pensar se ele está certo no que ele está fazendo. E graças a Deus, todas as vezes ele entendeu que ele estava errado nas coisas que ele estava fazendo.
Eu errei sim, papai. Eu pequei. E aí vem essas coisas que tranquilizam. Por quê? Porque tem que entender que o que está fazendo é pecar, está errado. E quando para a correria, às vezes a gente precisa parar, mas não é parar um dia inteiro para pensar num negócio desse. Não cabe. E o que acontece? É alguns minutos, você coloca ele ali, 2, 3, 5 minutinhos para pensar, sem televisão, sem celular por perto, senão já foge, não vai pensar no que fez, no que está fazendo, que é errado. Então, eu tenho visto um pouco dessa forma e tenho encontrado alegria em relação a esse ponto, ensinando, falando, errou, pecou. Não há alegria no Senhor em relação a essas coisas, porque ele fica emburrado e meio bravo, assim, com uma cara meio triste já, e porque você está, privando ele do que ele está fazendo e pedindo para ele pensar naquilo que ele está fazendo que é errado, que é pecado. Então você precisa mostrar para ele acalmar o coração para estar o quê? Alegre, mesmo com a disciplina, ainda assim, alegre, contente e sabendo que o que ele está fazendo é errado. E o pai está certo em estar corrigindo. E ainda uma coisa que às vezes a gente não lembra. E se o pai não corrigir, o pai está pecando. Esse é um grande detalhe. Muitas vezes a gente não lembra. Porque essa é a obrigação que Deus deu aos pais. E quando os pais não corrigem os filhos, quem que está pecando? Os pais. Soraya, por favor, microfone lá para nossa irmã Soraya. Lá. Ai, eu já fico com medo quando eu pego o microfone. Pastor, a minha pergunta é assim, eu vou exemplificar vou dar 2 exemplos para eu perguntar o que eu quero perguntar. Na minha adolescência de ensino médio, eu tinha uma amiga que a gente ia fazer trabalho, não sei se os meninos ainda fazem trabalho hoje no ensino médio, o trabalho que a gente fala é conteúdo que você vai, estudar e apresentar para somar junto com a prova. Na minha época de ensino médio, nós íamos fazer trabalho na casa dessa amiga ou ela vinha à minha casa. Quando ela vinha à minha casa, era tudo muito direitinho. Minha mãe não aceitava fazer barulho, nem ficar com palhaçada. Era fazer o trabalho e cada coisa para a sua casa. Já na casa dela, não. Fazia trabalho e quando fazia. E aí eu me sentia mal. Falava, gente, vocês vão fazer, não vamos fazer, senão eu vou embora para casa, porque eu tenho hora para chegar em casa. Minha mãe não é liberal igual de vocês. Aí ela ia fazer. Aí um dia eu presenciei uma cena muito triste dela pegando o crochê da mãe dela, a linha de crochê, jogando fora, pegando a vassoura, né? E a mãe dela pedindo para ela não fazer aquilo, e ela falou que da próxima, a mãe falando com a filha, que da próxima vez que ela achasse alguma linha de crochê, rolo de linha de crochê na sala, que ela iria jogar fora sem direito a ela trazer de volta para dentro de casa. E aí eu gosto muito da mãe dela, até hoje ela é viva, a mãe dela. Toda vez que eu gosto de ajudar minha mãe, que eu tenho oportunidade, eu vou visitá-la. Aí, eu vou resumir. Aí eu falei para ela por que ela tratava a mãe dela daquele jeito que estava errado. Deus ia cobrar. E olha que eu nem era evangélica, mas eu entendi que não podia. Aí ela falou para mim assim que a culpa era da mãe dela, porque a mãe dela nunca privou ela de nada, nunca obrigou ela a fazer nada, nunca tinha ensinado ela a fazer nada, deixava ela muito à vontade, e agora queria ensinar ela a fazer as coisas. Pelo contrário, que agora ela que ensinar ela como era que fazia. Então, assim, eu vi que minha mãe estava certa comigo. Aí, outro exemplo que eu quero dar, porque ela não tinha Jesus. Essa pessoa que eu vou contar agora tinha Jesus. Filho de um pastor que, na adolescência dele, agora há pouco tempo atrás, fez um monte de tatuagem. E eu conversei com esse pastor, porque é uma pessoa muito próxima de mim, e eu falei para ele, se ele não temia da igreja ver o filho tatuado, e dentro da igreja e tudo, o que ele achava disso? Aí ele falou para mim, sabe o quê? Que ele criava os filhos dele para que, quando os filhos saíssem fora de casa, sentisse vontade de voltar para o lar. Porque se ele fosse um pai carrasco, proibisse ele de fazer tudo, ele não ia ser um filho que tem vontade de estar próximo do pai, da mãe, na casa dele. Aí eu falei para ele, pois eu não sou pastora, mas eu penso diferente. Se o meu filho já é adulto, tem mais de 18 anos e quer fazer uma tatuagem, ele vai fazer. Porque depois que ele sair de casa, que ele pagar água, luz dele, telefone, internet, aluguel, comida, roupa, ele vai poder fazer.
Mas quando é período não vai poder fazer. Mas a minha pergunta é em relação a isso. Porque eu entendo assim, né? O testemunho. Um foi criado em um lar cristão, o pai era pastor desde sempre. E essa não era. Aí, possivelmente, esse pai, como pastor, ensinou os preceitos bíblicos para esse filho. Quando o Ted Tripp fala assim, ele tratou, mas não tratou o coração. Ensinou, mas não ensinou no coração. Né? O que seria esse coração? Você falou assim, você analisou isso para ver se agrada a Deus? Porque eu não sei as irmãs, mas eu falo isso para os meus filhos. Para pensar, Samuel, para pensar, Davi, se isso agrada a Deus. Será que Deus está feliz com essa atitude? Mas parece que eles não lembram que Deus está vendo, entendeu? Aí a minha pergunta é, o que seria esse tratar o coração na palavra, uma vez que você fala da palavra, mostra na palavra, faz devocional, traz para a igreja e o ser humano não consegue absorver? Primeiro porque a gente vai ter uma dificuldade, como nós temos, os nossos filhos também vão ter algumas dificuldades. Mas para a gente tratar uma coisa simples, por exemplo, por que alguém faz uma tatuagem? Por que precisa fazer uma tatuagem? Por que precisa desse negócio aí? Por que vai precisar uma tatuagem? Não tem nada de forma assim, realmente eu preciso. Já vi algumas tatuagens que é por causa de algumas deformações corporais e que a pessoa acaba fazendo uma tatuagem por causa de algum problema, alguma deformação. Então a gente vai ter aí alguma coisa, mas normalmente não é. E tem gente que que tatua a questão de Jesus mesmo. E daí você vai dizer, poxa, mas tatuou Jesus. Então Mas por que essa tatuagem? O que está pulsando nesse coração? O que está impulsionando esse coração para fazer esse tipo de coisa? Será que a gente precisa disso? Fora que é uma grana fazer uma tatuagem, não é só pagar as contas lá, ainda tem que pagar a tatuagem, né? E quando vê, está pegando dinheiro dos pais ainda para pagar a dita tatuagem, que os pais muitas vezes nem estão em conformidade com isso. O que acontece hoje, a gente está num mundo de ver muito dessas coisas. Como se essas coisas são legais. Mas será que é disso que a gente precisa? Então, mas uma cabeça que vive no mundo, e só olhando para as coisas do mundo, vai pulsar com as coisas do mundo e vai ter essas necessidades das coisas do mundo. Vai ter necessidade de brinco, vai ter necessidade de tatuagem. Nem falamos do brinco, né? Mas também vai ter o brinco. E são coisas, pelo menos estranhas aos meus olhos, em relação a um homem usando esse conjunto de coisa e esse tanto de coisa ainda. Para que precisa de tudo isso? Agora, vamos dizer que isso aí se tiver uma tatuagem, vamos dizer que alguém venha cheio de tatuagem para a nossa igreja. Nós, então, não recebemos. Vamos condená-lo por causa que ele está desse jeito? De maneira alguma. É orar para que Deus, de fato, transforme esse coração e esse coração não seja mais impulsionado para tatuar todo o seu corpo, mas seja impulsionado para tatuar o seu coração com a palavra de Deus. Não o corpo, mas o coração. É exatamente isso que nós estamos estudando. Como é que tatua o coração? É andando em Cristo Jesus. Os filhos, eles não andam ainda, quando jovens, eles não andam por si só em Cristo Jesus. Eles precisam de ajuda. Nós precisamos caminhar com Ele. Quanto tempo nós tivemos com nossos filhos neste dia, conversando nós com eles? Quanto tempo que a gente teve durante a semana conversando com eles, andando perto deles, escutando o que está pulsando no coração deles? O que eles estão querendo só? Temos tempo de leitura da palavra com os nossos filhos, de estudo. São algumas coisas que ajudam. Como nós já estudamos, não quer dizer que é uma linha certeira e que vai dar certo, mas a palavra plantada no coração está lá e a pessoa é difícil de esquecer. E ainda mesmo quando tiver mais idade, talvez aí Deus traga à memória esses bons ensinamentos para se voltar aos caminhos do Senhor. Porque vai ter crianças que vão crescer conosco e vão se voltar para muito distante da igreja quando crescerem mais. Essas coisas acontecem dentro da igreja, não que a gente gostaria que acontecesse. E parece que uma igreja, só porque ela é bíblica, ela trata, é como se ela não vai acontecer. Vai acontecer. É uma tristeza para a gente. Porque, ainda enquanto eles são pequenos, eles vêm para a igreja conosco. Eles crescem um pouco mais, eles estão debaixo do nosso lar. Eles vêm à igreja conosco. Quando eles forem morar, onde que eles vão morar por conta?
eles não têm mais nenhuma responsabilidade com os pais. Será que o meu filho, a prioridade dele, do domingo, e quando tiver possibilidade durante a semana, é ir cultuar o Senhor na igreja, que ele vai estar residindo perto da casa dele, quando ele não estiver mais na minha casa? Será que vai ser isso? Essa é o grande querer do nosso coração. Então, eu acho que enquanto nós temos idade, enquanto nossos filhos têm idade, sim, eles têm que ter, você tem que ser amigo suficiente dele para que as leis do Senhor sejam seguidas por você e por ele. Agora, depois que crescer e ele não quer mais seguir você fez o possível, até que estava junto com você, para que ele seguisse isso. Agora, dentro do seu lar, e ele querendo fazer o que bem entende dentro do seu lar, aí é uma falta de autoridade dos pais, que às vezes talvez nunca tiveram, e daí agora, porque ele cresceu e é mais visível as coisas erradas que ele faz, e agora atinge tudo que é coisa, aí você fica mais preocupado. Então, às vezes é por causa que nem o outro ali que estava falando, que está denigrindo o nome dele na vizinhança. Ou ele vai lá e briga com todo mundo, ou quando vê está aprontando alguma coisa com um ou outro, e é só reclamação para dentro dos pais, e aí os pais estão preocupados por quê? Porque todo mundo está reclamando dele. Mas o detalhe não é esse, é o que tem acontecido com esse coração. Quando vê, está roubando de todo mundo, né? Está roubando de um vizinho, do outro, tudo está roubando. Vai lá. E é o que precisa ser tratado. Só que esses tratamentos, quando as coisas acontecerem e já fazem coisas, vamos dizer assim, ó, a pessoa já começou a ter relação já, que é ou prostituição ou qualquer coisa assim, ou roubo, ou drogas. Essas coisas vão sendo muito mais difíceis de serem tratadas. E preciso de muito mais estudos dos pais para tratar esse tipo de coisa. Por quê? Que é mais fácil mandar para uma clínica? Porque ele não tem condições de tratar o seu filho mais. E ter diálogo, e daí precisa de outras coisas. Onde que vai tratar? Mas, na verdade, é pela falta de condição, de entendimento de como ensinar. Que não fez lá de pequeno, agora é muito mais trabalhoso, e se já não tinha entendimento de pequeno de dar as boas direções, como que vai ter agora? E ainda temos que entender, por mais que nós vamos dar todo bom ensinamento, ainda esse coração pode ser tão pecaminoso de não querer se voltar a absolutamente nada do que os pais estão querendo dar de ensinamento. Ainda pode vir a acontecer, porque a transformação quem faz é o Senhor. Então, nós ainda podemos ter isso aí. Mas eu entendo que nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Tão amigos a ponto de cobrar e cobrar e cobrar deles, para ensinar que há leis e como é bom segui-las, e em amor segui-las. E esses detalhes fazem a diferença. Eu gosto de brincar com meu filho que ele vai ser mais do que eu em tudo, menos numa coisa: mais velho. Eu gosto de brincar, essa é a responsabilidade. Ele já tem aprendido agora as coisas boas do pai. Ele pega as boas, não precisa pegar as ruins, pega as boas da mãe, e vai ser melhor do que nós. É como você vai ver os seus pais quando trabalharam lá, talvez na roça, e tinha um tipo de compreensão lá bem mais limitada. E daí você andou um tanto mais do que a limitação dos seus pais, e agora você ajuda os seus filhos, mas não é a questão de construção de coisas. Meu pai tinha só um barraquinho, eu já tenho 2 casas. Não é esse o grande crescimento. O grande crescimento é de um coração que se agrada no Senhor. Porque vai se agradar com um barraco, com uma casa ou com 2. E nisso tudo vai glorificar o Senhor mais do que a nós mesmos. Não quer dizer porque é pastor que entende o tratamento de um coração. Muita gente não entende a questão de aconselhamento bíblico. Não entende. E muitas das vezes ainda a gente vai aconselhar e a pessoa não quer ser aconselhada. Tem isso também. Deus sabe, a gente fala. A mudança é só com o Senhor. Então tem um conjunto inteiro desses aí. Não estou dizendo nem que o pastor tem, estou dizendo, esse é um grupo de pessoas que entende o aconselhamento bíblico
que é muito pequeno. No mundo, é muito pequeno. Eu batalho cada dia mais para aprender. E estou aprendendo aqui para ensinar as crianças. Por quê? Porque eu só estou ensinando os irmãos? Não, estou aprendendo para a minha casa. Estou aprendendo para quando vou corrigir algum dos pais que está agindo de alguma forma que é pecaminosa, que a gente descobre com os filhos e precisa intervir. Então, são todas coisas que a gente vai aprendendo junto. E temos aprendido, não temos? Temos aprendido? Alguns têm aprendido algumas coisinhas aí. Balança para ficar um pouquinho contente aí, só para dar uma alegria aqui esse pastor aqui. Vamos pegar o restante desse pensamento dele, então? Então, o que está aprendendo, que está falando aqui, ó, o que está aprendendo é a evitar a privação emocional de estar na cadeira. Seu coração está sendo treinado não em conhecer e amar a Deus, mas em responder ao medo paralisador da privação emocional. Provavelmente, enquanto ela se endurece com este método de disciplina, podemos esperar que o efeito muitas vezes endurece mesmo o coração, e endurece tanto certas disciplinas que você vai aplicar nos seus filhos, endurece tanto esse coração, que ele aprende, vamos dizer que você priva ele tanto de convívio, que ele queira viver tão somente sozinho, ele não quer convívio, ele não quer mais problema, ele não quer passar mais por dificuldade com as pessoas. E daí quando ele vai sair, ele é um camarada só ele, não quer saber de absolutamente mais nada. Nós vamos trazendo não só endurecimento, com alguns traumas. Por quê? Porque você, privando ele de todas as coisas do convívio, é uma penalidade. Se você se aproximar, fazer alguma coisa, talvez você vai ter punição. Então, quando vê, se afasta grandemente, por exemplo, dos pais, que trazem isso aí. Ou fazem as coisas, que é o que ele pontua, ou fazem as coisas só para agradar os pais agora. E esquece que o grande agradar que a gente precisa é agradar a Deus, né? Mas vamos lá, ele vai dizendo aqui, enquanto endurece com este método de disciplina. Podemos esperar que o efeito desse método tenha um alcance de longo prazo. Ela poderá ser sempre levada a agradar seus pais e assegurar sua aprovação. Ou pode distanciar-se inteiramente de seus pais a fim de defender-se de sofrimento futuro. De qualquer modo, se for complacente ou se for rebelde, ela não estará aprendendo a viver com base no desejo de conhecer e servir a Deus. Então, um pouquinho desses pontos aí. Saindo dessa questão mais emotiva, tem a questão da correção punitiva. Alguns pais, então, usam a abordagem punitiva. Estes pais usam a ameaça da punição para controlar seus filhos. Há muitas variações deste tema. A punição pode ser algo como levar uma surra ou ouvir um grito. A punição também pode ser a privação de algo que a criança deseja. A tentativa é manter a criança sob controle, através da experiência negativa de punição. Não estou condenando a prática bíblica da vara. Ainda bem que ele já fala aqui, né? Por quê? Porque senão todo mundo acha que não pode fazer absolutamente nada com seu filho. Não estou então condenando a prática bíblica da vara, mas a resposta negativa da frustração e da ira. Olha só, resposta negativa da frustração. Você faz alguma coisa, você está fazendo, dando uma direção e o seu filho não anda, não faz daquele jeito, não vai do jeito que você espera e você começa a ficar frustrado. E às vezes não só frustrado, às vezes irado. E às vezes quer acabar com ele. Quer acabar com ele. Acabar com tudo que ele gosta ou que ele faz de legal, sabe? Você quer acabar com ele, como foi mal aqui. E você descarrega a ira ou batendo, muitas vezes, ou tirando tudo dele, achando que, está abalando o negócio aí, que agora vai dar certo. Olha só o que mais que ele vai estar falando aí. Prender no quarto é talvez a forma de privação mais popular. Eu não sei se é... Eu não sei. Aqui no Brasil, aqui. Ele está falando um pouquinho mais aqui dos Estados Unidos, Ted Tripp. Não sei se no Brasil a gente poderia falar exatamente desse ponto. Ele vai dizer, as crianças são privadas de suas bicicletas, do telefone,
de sair da TV, não está aqui, mas do celular, de outras crianças e até mesmo dos membros da família. Ele não colocou aqui, mas eu já escutei. Eu não consigo lembrar de quem. Graças a Deus, Deus me deu uma memória que certas coisas eu não consigo lembrar e nem quero. Espero que Ele nem traga a memória quem que foi. Mas eu já escutei de gente, e se for algum dos irmãos aqui, nem precisa falar nada, que a gente vai deletando. Mas eu já vi gente que pune a criança dizendo assim, não vai para a igreja nesse final de semana. Tipo, é exatamente a igreja que ele precisa para tratar o coração, e daí pune dizendo, não vai para a igreja, vai ficar em casa, guarda de castigo, não vai para a igreja. Você imagina um negócio desse? Exatamente onde que vai alimentar, aonde que vai ter algum conjunto positivo. E é exatamente alguns, às vezes, que privam exatamente desse conjunto. Por favor, o microfone aqui. O Benjamin, está tempo já esperando? Não vi a mãozinha desse menino. Uma pergunta. Vamos lá. Se os pais dão tipo um doce para a criança, para ela arrumar o quarto, isso é pecado ou só para a criança fazer daquilo? É isso que ele está tratando, que não é para que não é para tratar as crianças desse jeito. O presbítero Fernando, por favor. E não é para tratar as crianças assim, só dando coisinha para que elas façam. Por que precisa arrumar o quarto? Para deixar limpo, né? Precisa deixar organizadas as coisas. Quem que dormiu na cama? Do quarto lá que a criança está arrumando? A criança, né? Isso. Se a criança dormiu, ela não precisa ajeitar e organizar as coisinhas? Organizar os materiais da escola. Essa responsabilidade é de quem? Porque essa é a responsabilidade da criança. E quem que fica contente quando essa criança vai fazer as coisas bem direitinho? O Senhor. A gente faz as coisas por causa dos outros ou por causa de Deus? E o que Ele deu para a criança? Deu um pai e uma mãe. Para quê? Para que as coisas que a criança não entendeu como fazer ou não sabe ainda que precisa fazer, os pais vão dizer para ele fazer. E aí, o que acontece? Não é uma obrigação que essa criança precisa ter? Sim. Mas pode, às vezes, comprar um chocolate para casa? Pode comprar um chocolate. Não quer dizer que não pode entrar nunca um chocolate na casa. Mas não precisa entrar assim por causa que fez isso aqui. Agora, veja bem, a criança fez alguma coisa e foi tão bem na escola. Meu filho, você caprichou tanto, o papai gostaria de ir e comprar, você já está tempo pedindo um tênis para mim. O papai gostaria de aproveitar esse momento que o papai está tão alegre, que você se dedicou, e vou lá comprar um tênis para você, ok? Agora, todo final de ano que caprichou, tipo, pai, cadê a bicicleta? Se você ficar fazendo isso, e ele foi bem no ano, então no outro ano ele não precisa ir bem, porque ele não vai ganhar o que ele quer. Então, se você vincular alguma coisa, ele começa a fazer por causa das coisas, e não mais por causa da obrigação que ele tem perante o Senhor e perante os pais. Esse é um dos grandes detalhes. Me ajuda aí, por favor, presbítero Fernando. Voltando nesse ponto aí, ótima pergunta, viu, Benjamin? Ótima pergunta mesmo. Geralmente a gente faz isso e aprende tão cedo que a gente chega a fazer com Deus. Se eu for para a igreja todos os domingos, todos os dias da semana, em um mês o Senhor vai me abençoar? Acho que agora vai, né? Agora eu estou crente, agora eu estou lendo a Bíblia mais. E a gente acaba colocando isso no cristianismo, e acho que vai ser assim. E quando não acontece, as frustrações e aquelas histórias tristes que a gente escuta sempre aí. Mas, voltando a esse ponto aí, que o senhor começou falando das punições, de não ir à igreja, também tem o contrário. Vai ler a Bíblia. Pode ler o Salmo 119 todo. Só vai sair do quarto quando ler o Evangelho de João todinho. Meu amigo... Isso é terrível, sabe? É uma forma triste de disciplinar uma criança. E eu escuto muitas vezes isso. Se a punição for a questão bíblica, eu confesso, eu lá de casa, que em certo momento já houve uma ordem dessas e a Lisa me chamou a atenção.
Não sei o que foi. Não, faz tempo. Foi alguma coisa, faz muito tempo. Porque nós fomos, esse que é o grande detalhe, nós fomos o tempo inteiro direcionado em relação a essas coisas. Punição, ganhar coisa porque fez. Alguém não foi desse jeito? Tipo, alguém foi biblicamente, que o coração foi tratado biblicamente? Eu já vi as mãos dos irmãos já levantadas. O meu não foi diferente. Quando vê, nós estamos aplicando, tipo, eu acho que foi mandando ele ler a Bíblia num certo momento. Alguma coisa assim. Tipo, no momento, vai lá e vai... Tipo, mas não é no momento de punição que você vai dar o negócio de Bíblia. A Lisa me chamou a atenção na hora. Graças a Deus, quando tem pai e mãe, né? Por quê? Porque nós fomos organizados. A nossa cabeça, quando vê, os irmãos já têm andado em Cristo Jesus. Mas senão já estariam questionando, cara, mas esse negócio sempre funcionou. Esse pastor não está certo, não. Esse negócio funciona. Meus irmãos, mas não é uma questão de funciona ou não funciona. Nós vamos ver mais para frente aí. Vai ter coisas bacanas ainda para a gente ver. O que importa de fato é esse coração. É um coração que serve ao Senhor Jesus Cristo, que está se aproximando de Cristo Jesus ou se aproximando do mundo. Porque depois eles crescem mais e a gente não entende por que eles sumiram da igreja, sumiram de perto das coisas de Deus, e a gente não entende, mas a gente construiu uma vida inteira. Muitas das vezes no coração deles essas coisas. Então, com certeza, não pode ser uma punição ir para a igreja, não pode ser uma punição ir ler a Bíblia. O ler a Bíblia, é algo que a gente faz por causa que o Espírito Santo transformou a nossa vida. E ele precisa continuar transformando, porque como é algo às vezes difícil para a gente fazer na nossa semana. A gente sabe dessa obrigação, sabe que é de onde vem o alimento, e às vezes... Aproveitando que eu estou com o microfone aqui, pastor, está fácil agora, então dá vontade de falar mais. Essa questão de tratar o coração da criança chega até a ser muito abstrato para muitos de nós, uma vez que a gente sempre aprendeu na prática, né? Não fez, vai receber consequência. Não falou, vai acontecer alguma coisa. Então agora a gente está aprendendo de uma forma totalmente contrária às nossas forças, ao nosso jeito, ao jeito que os nossos pais ensinaram, e que a gente acha que porque está vivo e está com coisa, deu certo, né? Como o senhor bem falou aí, estudando um pouco sobre isso, eu ficava pensando, como é que eu vou fazer isso? Não, eu não vou dar autoridade, não vou ter autoridade falando um negócio desse. Não, está muito amoroso esse negócio. Como é que resolve um negócio desse? Então é interessante, até a gente vai explicar bem, isso já está trazido com clareza, essa importância de como tratar com o coração. Tem a disciplina, e eu ficava assim, tá, mas como é que eu vou bater no menino? Como é que eu vou disciplinar ele e falar ao mesmo tempo? Como é que vai funcionar esse negócio? Não vai dar certo, tem alguma coisa que está estranha. Mas existe uma forma, a gente fica com medo de a criança ter raiva de nós. Mas eu acredito que um filho, quando vê um olhar de um pai punido com amor, é diferente. Sabe? Não é com ira, ele não está com raiva. Sabe? Ele está disciplinando em amor, é diferente. Sim. Nós vamos chegar lá. Tem até esse provérbio aí para a gente ler hoje. Não sei se vai dar tempo de chegar lá, mas vamos ver. Olha só então o que ele diz. Ele só pode deixar, na questão aqui, enquanto eu escrevo, estou lembrando de uma criança de 10 anos que foi confinada em seu quarto, 10 anos, confinada no seu quarto por várias semanas. Várias semanas. Você imagina. Ele só pode deixar seu quarto para ir à escola, ao banheiro ou fazer uma refeição. Neste caso, o problema é que não estão sendo abordadas quaisquer das questões que ocasionou o mau comportamento, pelo qual ele está preso. Então, o que você precisa é fazer a criança sempre entender o que ela fez de errado. Precisa tratar este pecado. Então, o mau comportamento pelo qual está preso. Perguntei à sua família o que achava que a confinação estava fazendo por ele.
olharam para mim com surpresa. Tipo assim, achando que estão fazendo o máximo, sabe? Que estão andando bem. Como pode ver? Prender não intenciona fazer algo pela criança, faz algo contra ela, não algo por ela. Quando a gente está vendo algumas coisas que estão difíceis, a gente caminha mais com ela, anda mais com ela, mas aí a gente diz para ela, vai para a igreja, mas chega no domingo de manhã fica dormindo, né? Porque está meio friozinho, daí fica dormindo. Daí diz assim, mas daí fala a semana inteira de ir com Jesus, chega no domingo, os pais nem vão para a igreja, nada de Jesus. Ela diz, o tico e teco dela, sabe, o cérebro dela começa a não entender esse conjunto. Tipo, pode escapar disso, que nem escapar do colégio, que a gente às vezes se manda do colégio, pode escapar desse negócio também? Não, então eu estou escapando desse negócio aí. Então, quando vê, começam a ter conflitos que estão simplesmente no andar da família, que precisa aprender cada dia mais a andar em Cristo Jesus. Ele vai ainda tratar, olha só, castigar não é corrigir. Olha que coisa interessante. Castigar não é corrigir, é simplesmente punição. Não aborda biblicamente as questões do coração que se refletiram no comportamento errado da criança. Castigar é simplesmente punir por um período específico de tempo. Nada do que meu jovem amigo precisa aprender está sendo ensinado. Ele está aprendendo a lidar com a confinação. Mas as falhas de seu caráter não são abordadas. Ele não está aprendendo a entender o engano do seu coração. Não está aprendendo os caminhos de Deus. Não está sendo levado a Cristo. O único que pode capacitar uma criança de 10 anos a saber como servir a Deus. Não está sendo levado a Cristo. Isso, que é o único que pode capacitar uma criança de 10 anos a como servir a Deus. É só Cristo que capacita. Se a criança não está sendo levada a Cristo Jesus, nós vamos ter um problema. E muitas das vezes elas não está. E muitas das vezes o crente está na igreja achando que está e não está. Esse é um grande detalhe. Então, por isso que a gente precisa estar muito pertinho de Cristo Jesus para ter a sensibilidade do que a gente está fazendo, que está engrandecendo a Cristo Jesus e a Ele se fazendo nesse coração dessa criança. Pergunta de casa? Pode fazer aí, por favor, para a gente, Diogo. A Sabrina está perguntando, pastor, o meu caso, a Hélio, é muito o meu caso da filha dela, né, é muito agitada. E é dela desde bebê. Ela tem dificuldade de entender a correção. A maioria das vezes, disciplina doendo o coração. Qual conselho o Senhor poderia dar para crianças agitadas? Formas e meios de disciplina, sabendo que é uma fase. Veja bem, a criança tem um certo tempo que ela consegue, por exemplo, ficar concentrada. Então, o bom é pegar e entender um pouquinho quantos minutos que essa criança já consegue ficar e, por exemplo, o que faz, o que é levar para Cristo? Vamos entender Cristo. Que mais que a gente pode entender com Cristo? Cristo é o quê? É o quê? O Filho. O que mais que Cristo é? Oi? Não, a questão de filho de Cristo, né? Filho, que ele é de Cristo, né? Eu não sei se eu escutei direito. Mas, assim, o que mais que a gente pode dizer que Cristo é? Cristo é filho, né? Porque Deus é pai, ele é filho. O que mais que a gente pode dizer de Cristo? É o Salvador, o que mais que ele é? É amor, é o caminho, é a vida. O que mais que ele é? A verdade. Ele foi obediente, por isso tem que levar. Ele é o exemplo de obediência para nós.
que mais que ele é? A luz, conselheiro. Ele é a palavra, ele é o verbo. Então, Sabrina, como que a gente vai andar com os nossos filhos? Lendo a palavra. Orando com os nossos filhos, tendo tempo, lendo e orando. Antes deles dormirem, por exemplo, contando histórias. Só que a gente pode ler histórias da Bíblia, ler a Bíblia para eles, ou ler alguns livros. Os livros vão fazendo pontes para a gente lendo alguns livros, eles vão escutando algumas histórias que às vezes eles gostam muito, e às vezes a gente vai sentando, e agora esse momento é bacana de ler a palavra de Deus. Sabrina, não é uma particularidade da sua criança ser agitada. Eu quero que alguém ache a criança que não é agitada nesse nosso tempo. Se você achar alguma que sim, essa é a diferente. Concordam comigo? A diferente é a que não é agitada. Então, nós temos que conviver com as nossas crianças que são animadas, agitadas e dar coisas para elas fazerem. Quando nós direcionamos essa agitação para que elas tenham coisas, façam coisas, pintem, desenhem, tem coisas da própria escola assim que vão ser muito bacana, a questão de pintar, a questão de ler, e ensinando as palavrinhas para ela ir lendo. Então tem uma série de coisas que vai. E daí ela vai encontrando onde que está Jesus na Bíblia, por exemplo, ela por si só, quando vai crescendo, orando para ter criatividade e tempo andando com as crianças. Esse o grande detalhe, é levar a Cristo Jesus. Como que a gente leva? É assim, traz para a igreja, eles sentam, eles acompanham o culto, às vezes eles levantam, às vezes nós precisamos conversar mais forte um pouquinho com eles, que é uma alegria a gente estar cultuando a Deus, e que é feio a gente sair correndo, ou gritando, ou berrando, e a gente precisa ensinar essas coisas. Por que ela sabe que não pode ficar gritando dentro da igreja? Porque às vezes a gente precisa ensinar. Olha, você não está vendo que está todo mundo, porque está todo mundo aqui prestando atenção a glorificar o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então você tem que ensinar às crianças o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos fazendo. Essa é a nossa alegria. E nós precisamos trazer essa alegria de cultuar a Deus para dentro da nossa casa. Nós precisamos trazer a alegria da igreja para dentro da nossa casa. Essa é uma coisa difícil, por exemplo, acima de tudo para o pastor. Porque vai ter muitas dificuldades e tem que trazer para dentro de casa a alegria de viver e sofrer por Cristo Jesus. Isso é extremamente aconselhamento bíblico. E muitas das vezes os pastores mesmos não conseguem fazer essa ponte. E trazem os problemas da igreja para dentro de casa e não conseguem que os filhos não sejam atingidos. Eles vão ser atingidos, mas tem que ensiná-los que vale a pena, mesmo assim, sofrer por Cristo Jesus. Porque às vezes vai ter problemas com as outras crianças. E algumas coisas a mais. E precisam se alegrar a si mesmo, ainda de sofrer por Cristo. Então, um pouquinho disso aí. Ok, Sabrina, mas é um caminhar. E eu digo, a fase mais difícil, pelo menos que eu vi, para o meu filho foi 2, 3 anos. Uma fase difícil de você dizer e ele compreender e aplicar. Foi a fase mais difícil que eu encontrei. Foi os 2, 3 anos. Então, tenham fé, vai passar, vai andando aí. Vamos lá que temos algumas mãozinhas aqui. Sobre essa parte que o senhor falou de... Não só a imagem que caiu mesmo, mas já está voltando. Sobre essa parte que o senhor falou de tratar a criança, né? É muito importante, para mim serviu muito quando eu era criança, porque eu sempre tive uma hiperatividade muito grande, né? Não conseguia parar quieto, principalmente quando criança era bem maior do que hoje em dia. Hoje em dia ainda tem alguns resquícios, né, de hiperatividade. Mas o que me ajudou muito quando eu era criança foi, além da igreja, né, de estar no meio cristão, né, aqui dentro da igreja, foi a música.
né? Foi uma atividade que a ideia brilhante da minha mãe de me colocar em alguma coisa, música. Ela tentou esporte, não deu certo. Tentou muitas coisas, não deu certo. A música foi a única coisa que eu agarrei e busquei, prendeu minha atenção, né? E ela fala direto, né? Que o que me ajudou muito quando eu era criança foi a música. Me colocou na música, eu aquietei mais, diminuiu muito a hiperatividade com a música, que eu fui tocando, eu fui começando a ter mais desenvolvimento de intelecto mesmo, começar a aprender melhor nas coisas, estava indo melhor na escola e vários outros fatores. Ela falou que a música foi uma coisa que me ajudou bastante. Essa parte que você falou de direcionar para alguma coisa é muito importante. Mas quando o Diogo estava lá na música, quando eu cheguei aqui, ainda o Diogo tinha... O Diogo, eu estou há 5 anos aqui, nessa igreja. O Diogo está com quantos anos agora, Diogo? 19. Então ele tinha 14. Ele tinha uma certa... Por causa dessa agitação, dessa coisa toda, ele era rotulado pelos demais jovens, e um dia me chamaram lá, um dia não me chamaram, um dia me contaram um pouquinho as coisas dele lá, e eu precisei ter uma conversa só com o Diogo sobre o CISFAC. Só uma. Me trouxeram, eu descobri, e tive uma conversa com o Diogo. Eu nunca mais precisei ter conversa direto com o Diogo em relação às demais coisas. Mas ele já fez algumas coisas que me deixaram triste, fora a nossa conversa de praticamente 5 anos atrás? Já fez. E é esse o caminhar como pais. Não quer dizer que a gente vai falar, que vai caminhar, que vai andar, que vai ensinar. É que não vai fazer outras coisas que às vezes vão nos entristecer. O pecado sempre vai entristecer a Cristo e vai entristecer o nosso coração. E ele precisa ser tratado. Então, nós não precisamos ter dó de tratar quando precisa ser tratado. Precisa. Nós vamos entender mais para frente que tem a ver com a conversa e tem a ver com a vara. Essa é a disciplina que a Bíblia ensina. Nós vamos ver mais para frente, está um pouquinho mais para frente. As boas explicações, então, nós vamos tratar sobre isso num futuro de forma muito mais pontual, para a gente entender e entender que a vara vai fazer parte desse desenvolvimento, mas não mais para um camarada de 20 anos. Não tem mais jeito, né? Não tem mais como. A mãe tentando saltar para bater no bumbum lá e tal. Ele olhando e vendo e tudo. E é hilário, né? É hilário o negócio. Então, é porque realmente cresce, e por isso que quanto mais nós nos dedicamos aos nossos filhos ainda quando pequeno e caminhamos com eles e investimos neles, menos trabalho eles vão dar depois, conforme eles vão crescendo. Então, é tempo ainda de investir. Ainda quando eles não saíram das nossas casas, ainda é fantástico, ainda é tempo, eles estão submissos sobre. Depois que saíram, meu amigo, se você achou, daí você abandona praticamente, sim, porque daí não tem mais jeito, e é triste isso. É muito triste, e tem alguns fazendo coisas muito más aí, muito ruins. E filhos de crentes que cresceram dentro da igreja, infelizmente. É triste, é por isso. A gente precisa aprender como igreja. Uma pena que não tem muitos mais jovens aqui já aprendendo sobre isso, porque um dia vão ter filhos e já sabendo, ou aprendendo algumas coisas que os pais não fizeram, que não era legal, e já aprendendo, isso não é bacana. É um conjunto aí bacana aí de tudo isso aí. Tem mão aí levantada aí? Lisa? Não. Passou? Todo mundo? Eu vou ter que tratar o Diogo mais uma vez. Está enrolando. Estamos aí, nesse caminhar todo. Olha só, então, castigar é simplesmente, então, punir. Nós já lemos todo aqui ou não? Acho que não. Todo? Tudo. Então, vamos lá. Olha só o que mais que ele vai trazer aqui. Ele diz o seguinte: fico sempre imaginando por que castigar assim é uma prática tão popular universalmente. Opa, não é só aqui, né? Não é só aqui. Creio que é por ser fácil
Olha que coisa interessante. É fácil você dizer assim, dá uma punição e acabou. Sabe o que é difícil? Caminhar do lado, andar com o filho, escutar ele, falar, ler a palavra com ele. Esse é difícil. Olha só, esse método não requer uma interação contínua, não requer diálogo constante, não avalia o que está acontecendo dentro da criança. Esse método não requer instrução constante e apelo paciente à reação. Castigar é rápido, incisivo, simples. Você está de castigo por 1 mês. Vá para o seu quarto. 2 meses agora de castigo. Acabou. Não tem mais nada para você fazer. Você colocou, aplicou o negócio, pronto, você vai seguir a sua vida. Cuidar das suas coisas. Mas a coisa mais importante que Deus deu para você cuidar são os filhos. E você está negligenciando. Talvez os pais simplesmente não sabiam de nada mais construtivo a fazer. Sentem-se então frustrados. Percebem que algo está errado com seu filho, mas não sabem como tratar disso. Porém, sentem que precisam reagir de alguma forma. Então, é exatamente isso em todo esse curso, Sabrina, que estamos fazendo, é para entender como ir e instruindo cada dia mais os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Olha o que ele vai dizer. Uma coisa é certa, castigar não aborda as questões do coração de uma maneira bíblica. O coração está sendo alcançado, mas é alcançado de uma forma errada. A criança aprenderá a lidar com o castigo, mas talvez nunca chegue a aprender aquilo que um pai dedicado deseja que ela aprenda. Meu amigo de 10 anos é um tanto filosófico a respeito disso. Não é tão ruim. Algumas crianças talvez vão dizer, não é tão ruim. Ele me disse, posso brincar e assistir TV em meu quarto. Se não me importar com isso, não é tão mal assim. O que aconteceu com essa criança? Ele aprendeu a viver em prisão domiciliar. Triste. Aprendeu a viver numa prisão domiciliar. Mas vamos lá. Avaliando métodos não bíblicos. E aqui ele começa a pontuar, então, nessa avaliação dos métodos não bíblicos. Nós vamos andar um bocadinho ainda com esses pontos todos. Olha só o que Ted Tripp vai nos dizer. Onde nos levam esses métodos não bíblicos? Que tipo de fruto produzem? Porque às vezes, talvez, sabe, lembra daquele do jarro, que cada coisa que fazia direitinho, colocava um negocinho lá dentro e depois sorteava e ganhava alguma coisa? Alguém ia ganhar alguma coisa? As crianças lembram bem, né? Até quase gostaram daquele negócio de ganhar coisa, né? Vão comportar aí e vão ganhar coisa. Talvez alguém está ainda pulsando no coração que negócio bom de aplicar, sabe? Jarrinho, dar um presentinho uma vez por semana e eles vão fazer todas as coisas. Mas não é bíblico, meu irmão. Não vai encher o coração. Vai só a aplicação. Então, olha ele pontuando um pouquinho mais o que ele vai dizer. Embora tenhamos discutido vários métodos diferentes, todos nos levam aos mesmos problemas. Levam à educação superficial dos filhos, em vez de conduzir-nos a pastorear os corações das nossas crianças. Abordam apenas o comportamento. Portanto, perdem o ponto focal da disciplina bíblica. Hebreus 12, 11. Vamos ler todos juntos? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ah, meu irmão, está vendo o que é um coração que vai andar no Senhor, como é que vai ser? Vamos de novo? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria
no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O meu ministério está movido nisso aqui. A disciplina, falando e aplicando, a ponto que naquele momento ainda seja de tristeza, mas ainda num todo vai ter fruto de justiça e paz. Porque o grande detalhe não é se a pessoa vai estar dentro da igreja ou não vai estar dentro da igreja aqui. Porque às vezes ela pode sair para outra igreja. Mas o detalhe é que você precisa tratar em todo o tempo o coração para que, de fato, a igreja vá para o céu. É esse que é o grande detalhe. Os filhos, você precisa tratá-los diante das coisas que vão acontecer, porque você quer que eles vão para o céu. E se meu filho não quiser nunca mais me ver na frente, ok? Mas ainda assim que tenha atingido o objetivo de ele ir para o céu. E que ele busque a Deus e que ele ande nos caminhos do Senhor. É claro que se ele não quer me ver na frente, é porque alguma coisa talvez ou aconteceu ou está acontecendo. Ou eu não estou tão perto, por exemplo, vai para a faculdade. E aí agora começa uma metralhadora de coisas na cabeça dele na faculdade. Então, o que eu preciso fazer com meu filho até a faculdade? Preciso andar com ele uma boa de uma milha e entender o que ele entende de coisas bíblicas. Para quando falarem alguma coisa, ele saber, porque quando ele tem lá por 15 anos e 16 anos, você pode ter diálogos de teologia com eles. Por que Jesus te salvou? Por que ele morreu naquela cruz? Por que ele é importante? Ressuscitar. Você pode ter diálogos teológicos, mas como é que você vai ter diálogos teológicos com seu filho se você não entende teologia? Como é que você vai ter? Como é que você vai ter bate-papo com ele? Como é que você vai tirar as dúvidas deles que com 7, 8 já tem um monte? Tu imagina, eu nem imagino com 10, 15, quantas que tem, né? Tudo ok? Você imagina se com 7, 8 já tem um monte de perguntas e vai crescendo, e o mundo só que vai responder as perguntas deles? Então, por isso que nós precisamos estudar e nos capacitar. Quantos livros, você leu a Bíblia, mas eu achava que só a Bíblia bastava para fazer leitura e entender. Mas, meus irmãos, nós estamos num livro, nós estamos meditando e estudando num livro do Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança. Meus irmãos, alguém capacitado, que estudou a palavra, traz as coisas mastigadas da palavra para a gente, do que aplicar e de ser bíblico. Por isso que os livros bons são tão bons para nos fazer abrir os olhos para entender alguns bons textos bíblicos. Quanto que você investiu no comportamento ao abordar o coração? Lembre-se, o coração determina o comportamento. O que está pulsando no seu coração é o que vai mover seu pé. E se está pulsando as coisas de Deus, você vai mover o seu pé para coisas que glorifiquem ao Senhor. Tipo, eu vou estar ganhando muito dinheiro e meu coração vai estar contente porque vai estar ganhando bastante dinheiro, mas de uma forma que não agradece a Deus. Dessa forma eu não quero, porque não adianta eu me encher de prazeres e me encher de pecado. A tristeza vai bater por causa do pecado mais do que a satisfação com os prazeres desse mundo. Então, eu não quero esse tipo de andar. Se você aborda, então, o coração biblicamente, o coração será impactado. É cômodo lidar somente com o comportamento. É cômodo. É prático e cômodo. Em vez de lidar com o coração. Porém, levar a ignorar necessidades profundas dentro da criança. Leva a ignorar necessidades profundas dentro da criança. Você não pode reagir a Suzane, que gritou com Tiago, simplesmente dizendo-lhe que pare de gritar. Olha que coisa interessante.
Ah, um está gritando com o outro. Pare de gritar. Olha só o que ele trata. O problema é a ira e a amargura em seu coração, que ela expressa ao gritar. Ela traz um monte de coisa que aconteceu, está acontecendo, já aconteceram. E daí agora começa a gritar com o outro. Então ela está jogando a ira e a amargura dela. Se você tentar mudar apenas o comportamento, está perdendo a questão real, seu coração. Se você puder, com sucesso, atingir a questão real, o problema do comportamento será solucionado. O que tem pulsado? Por que essa amargura? Por que essa ira? Porque às vezes você quer governar tudo, e daí você fica irado, e daí pune, porque você quer ser Deus, e quer governar todas as coisas, e todas as coisas têm que acontecer do jeito que você quer. E os seus filhos não são propriedades suas. Você é um embaixador de Cristo na sua casa para ensinar os seus filhos a andar nos caminhos de Jesus. Gostei disso, daquele livro, daquele novo livro, um branquinho com azulzinho aí que está aí, e que eu tenho lido, não tanto quanto eu gostaria. Alguém lembra o nome? Desafio aos Pais, eu acho que é isso, né? O nome? Esse mesmo. Que o quê? Ele vai ser embaixador. Quando tiver os filhos dele, ele vai ser embaixador de Cristo em relação à casa. Mas o Davi está certo em relação a... Nós sempre somos embaixadores de Cristo em relação ao mundo. Para o quê? Para levar a palavra do Senhor aonde quer que a gente vá. Nesse caso, nós também somos embaixadores. Mas, em relação ao lar, os pais são embaixadores de Cristo para levar a Cristo ao coração da criança. E não ordenar e mandar o que ela tem que fazer, e se ela obedece, está tudo mil maravilhas. A nossa alegria é que eles estejam servindo ao Senhor e se agradando nisso. Você vai querer falar depois? Vai falar. Cadê o microfone aí para o nosso presbítero Fernando aí? Fica, vem. Aqui, o papai está chegando, vem. Meus irmãos, se alguém tem algum celular que está com a nossa internet, que a internet está bem ruim, daí desliga só o Wi-Fi, só desliga aí, a internet está bem ruim. Só para ajudar o pessoal de casa. Vamos lá, por favor. Pastor, esse ponto é muito interessante sobre essa questão do gritar. É algo interessante para a gente aprender a aconselhar, tratar o coração, é entender que os pecados expressos, eles, na verdade, estão falando de um pecado interno. Então, quando ele fala que o problema não está na ira, mas está na amargura, porque o gritar, ele revela um pecado que é muito maior do que o gritar, e que está funcionando essa atitude. Então, se o filho está triste por causa de alguma frustração que teve, o problema não é a tristeza em si, mas é porque ele ficou triste com tal coisa. Se ele, assim, todas as expressões que externalizamos, né, todos os sentimentos que externalizamos, eles estão apontando para um problema que está lá dentro do coração. E a gente tem que tentar olhar um pouco a mais, né, ter essa paciência e esse pensar, poxa, por que meu filho deve estar triste? Por que ele está impaciente? Por que ele está respondendo assim tão grosso? Alguma coisa aconteceu. Porque o problema em si não é essa atitude externa, ela só está dando uma dica para a gente, tem alguma coisa errada lá dentro. E esse é tanto, veja bem, por que está gritando? Por que está irado? É tanto os pais quanto os filhos. Nessa questão do grito, é tanto um quanto o outro. Vai bater para todo lado. Muitas vezes é eles gritando um com o outro. Às vezes é os pais gritando e por forma de berro e grito. Então, é preciso tratar o coração e ser pacientes. Nós temos que entender, quando nossas crianças ficam tristes por causa que não ganham alguma coisa, as coisas não estão acontecendo do jeito que elas querem, nós precisamos entender ou compreender, a ensinar aos nossos filhos as questões que
Deus está governando todas as coisas e nem todas as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Quando a gente está bem pertinho do Senhor, a gente entende a vontade do Senhor e se agrada sempre com a vontade dEle. E Ele é o Deus, não você, para querer todas as coisas do jeito que quer. Por quê? Porque as nossas crianças são ótimas em querer o que querem. E viver para a glória do quê? As nossas crianças são ótimas para viver para a glória deles mesmos. Sabe o que você precisa libertar seu filho? Da escravidão dele mesmo, porque ele vive para o deusinho da sua barriga. Não é só em comida. É tipo do seu querer. É tudo que ele quer. E ele precisa, então, nos anos dele, de crescendo, aprender a viver para a glória do Senhor, para que o nome dele apareça. Porque eles vão crescendo e eles vão estar num relacionamento. Daí precisam estar bem para um relacionamento. Daí eles precisam então cuidar do visual deles, da fala deles, do que eles vestem. E eles estão preocupados na vida com eles, com ir bem então por causa da faculdade. De novo eles vão na faculdade, eles vão trabalhar e é de novo eles, que eles vão ter um trabalho e vão ter dinheiro. Cadê Jesus? É isso que o mundo tem aprendido. E é dessa escravidão deles, que é o único que é capaz de tirar, é Deus, pela obra de Cristo e ação do Espírito Santo. Então nós precisamos construir dia após dia, para que eles não vivam só com o que eles querem, os nossos filhos, e nós mesmos é mesmo conjunto, mas com o que Deus quer a cada momento e a cada instante. Eu vou andar aqui só para finalizar esse pensamento que depois a gente finaliza. Então, é cômodo lidar somente com o comportamento, em vez de lidar com o coração. Porém, leva a ignorar necessidades profundas dentro da criança. A gente tem que cuidar disso aí. E como ele está falando aqui, ele está dizendo, então, o problema é a ira e a amargura em seu coração, que ela expressa ao gritar. Se é a questão da criança, às vezes ela pira a criança. Sabe por quê? Porque ela tinha trilhado planos de fazer o que queria e você tirou. E se você só tirar e querer aplicar punição, vai dar problema. Você precisa explicar para ela que tem um Deus Todo-Poderoso que colocou pai e mãe responsáveis por você e sabe o que é melhor para você. E melhor para você não é nunca aparecer em TikTok. Meu, TikTok, eu já estou pirado com aquele negócio de Instagram. Imagina o que é esse dia desse TikTok, nem quero ver esse negócio aí. Graças a Deus, nem sei o que é direito. Mas esses negócios são terríveis, e quando vê, estão lá. Cheio de coisa que presta para quê? Esses dias eu estava andando aí no bairro, aí vi lá o povo lá. Estava lá. Mas eu também observei o tamanho da roupa que estava lá. Esses dias eu estava aí, era 3 pessoas, assim, tinha uma mais para dentro, que eu queria entender que estava filmando, e 3 pessoas lá que ficavam lá, pulando lá. E eu querendo entender o que era aquele dia daquele negócio. Por favor, não grave, aí não coloca lá não. Só o... que senão... Caiu já de casa. Ô Senhor, essa nossa internet. Meus irmãos, tem coisas que são lamentáveis no nosso tempo. Quando eu fico clicando, fico vendo... Eu fico olhando assim, não sei para que tem esses dias, esses Facebook, essas coisas todas, eu já até isso já fico... E a gente às vezes vive escravo dessas coisas. O WhatsApp tem uma função muito positiva, mas até que ponto que o Facebook tem alguma coisa que é de fato positivo para a nossa vida? Eu fico, às vezes, meio preocupado, porque o que a gente vê? Fica vendo a turma que está bem. Eu gosto dos anúncios, porque às vezes tem alguns anúncios, algumas coisas bíblicas, alguns bons textos e coisas assim. Se não tipo, o cara está de férias, olha só, o cara mandou bem, está lá. Comprou isso aqui, está lá do lado do carrão. É só coração sendo picanha para assar. E essa é México gaúcho aqui, né? Mas vamos orando. Então, por isso, a gente tem que cuidar. Quando vê, nós estamos escravos dessas coisas que são tão meio sem sentido na nossa vida, para uma vida real,
E quando vê essas coisas que a gente está vivendo, ou jogos, e o tempo inteiro lá jogando. E os nossos filhos já estão automaticamente meio comprometidos com essas coisas. Os jogos, pais, os jogos são muito legais. É muito bacana o que os caras criam. É demais da conta. Então nós temos que ficar alerta. Pode jogar? Pode. Mas o quanto que pode jogar? É pouco. Porque senão esse coração fica escravizado a querer só fazer o que quer. Por favor, Benjamin. Na questão que você falou que não sabe o que é TikTok, TikTok é tipo kawaii. E também, Só também que não é bom, né? kawaii é tipo que botam vídeos, aí as pessoas botam lá no kawaii, no aplicativo, aí quando mais elas assistem os vídeos, elas recebem dinheiro. Só que o TikTok, eles fazem os vídeos e as outras pessoas ficam assistindo, só que não recebem dinheiro. Oxi. E daí tem que ficar lá. Oh, aí tem que assistir tudo. Oh, meu Deus. Vamos lá. E tem essas coisas lá em casa? Não. E faz TikTok, TikTok. TikTok é assim lá em casa. TikTok, TikTok. Não. A educação superficial de filhos que nunca aborda o coração, olha aqui que produz. Produz filhos superficiais, que não entendem o que se passa com eles mesmos. Os relacionamentos deles, familiares, quando vê, vai ser extremamente difíceis. Cheio de mágoa, cheio de problema, cheio de confusão. Em vez de tratar em Cristo Jesus, vão indo, vão seguindo, brigando, separando, e assim sucessivamente. Separação é uma coisa... Nossa, tá com ainda? Caiu tudo, caiu. Entendi. Meus irmãos, separação é uma coisa assim, esses dias conversando eu vi o tanto... A separação muitas das vezes ocorre por causa do tanto cheio que as pessoas estão de si mesmas. Não por causa da humildade, por querer ajudar o outro, estender a mão. Então, mas vamos lá. Não é esse o nosso assunto de hoje. A criança, então, precisa ser o quê? Ter um evento ou ser treinada? Ela precisa ter um evento para aprender sobre essas coisas. A quarta-feira, um evento, nós vamos aprender sobre isso aí, tá bom. É isso? Não, a criança precisa ser treinada em como entender e interpretar seu comportamento, em termos da motivação do coração. Se nunca tiverem esse treinamento, passarão pela vida sem nunca entender os conflitos internos, situados por trás até mesmo do melhor comportamento. Mas lá por trás, lá dentro, estão muito tristes, muito magoados, muito um conjunto de coisas terríveis. Nós temos vários ainda, não dá para ir mais. Tá bom, nós paramos aí nesse e nós voltamos na semana que vem. Tem bastante coisa aí, nós vamos entrar de forma um pouquinho mais prática nas coisas bíblicas, entendemos os pensamentos, porque não adianta a gente tratar biblicamente, daí a gente pula tudo que a gente, muitas das vezes, está fazendo. Então a gente aprende, está aprendendo esse a fazer para depois aplicar de forma direta na nossa vida, que é as questões bíblicas que nós vamos bater ainda um tanto mais aí, aprender. Ok, meus irmãos? Vamos orar. Obrigado aí da presença de todos. Que alegria podermos aprender mais e mais das coisas do Senhor. Nós temos um evangelismo no sábado, 14h30. Quem quiser vir evangelizar conosco, vamos estar aí, vamos sair um pouquinho pelas ruas, conversar um pouco com as pessoas e falar de Jesus para elas. Talvez dê um frio na barriga, sabe? Você talvez nunca fez. E dá um friozinho na barriga. Ou, o que eu vou fazer? O que eu vou... Meus irmãos, venha e ande conosco e ore conosco. E quem não puder vir, ore. Mas quem puder vir, esteja aí conosco. Nós vamos dar caminhada, conversando com um. Quem tem um pouco de dificuldade, por exemplo, dificuldade de andar, dificuldade de falar,
e coisa assim, fica em casa e ora, não tem problema. Mas quem está tudo bem, pode falar, nós vamos estar de máscara e tudo, mas o que nós vamos fazer? Conversar um pouco com as pessoas. Nós não temos conversado tanto no supermercado, farmácia, tanto lugar nós temos conversado com um atendente, vendedor para um material de construção, para tanta coisa. Mas nós não podemos conversar sobre o Evangelho. Eu estava meio travado assim como igreja, tipo, essa pandemia, mas a gente tem que conversar sobre tudo que é coisa aí na rua. Mas de Jesus a gente não pode ir falar? Então é isso que nós vamos estar fazendo aí nesse sábado. Você é mais do que convidado a estar presente. Vamos nos alegrar aí um pouquinho. Vamos orar. Ó Senhor, bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo nosso estudo. Obrigado porque o Senhor é Deus e tem cuidado de nós. Tem cuidado a ponto de estarmos aqui aprendendo como andar mais de acordo com a sua vontade, o seu querer e não o nosso. Continue a nos ensinar a sermos pais melhores, a sermos crentes melhores, a sermos filhos melhores. Sê com cada um de nós. Sê com aqueles que têm passado por lutas e dificuldades. Sê com aqueles que mesmo diante das lutas todas, parece que têm perdido a guerra. Mas, Senhor, a vitória é a eternidade na Tua presença. Que possamos aguardar sempre em Ti, mesmo que seja tirado tudo de nós aqui nesse mundo. Ninguém pode nos tirar o Espírito Santo, que fomos selados pelo Espírito, para viver eternamente contigo. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, e que isso possa se fazer nos nossos filhos, a ponto de nós nos alegrarmos de vermos eles andando nos teus caminhos. Seja conosco, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Um grande abraço em Cristo Jesus e estaremos aí presentes aí na sexta-feira, sábado. Estamos aí.